Chegou o momento de descrever as visões dos usuários. Para isso, é necessário identificar objetos da vida real. Uma boa sugestão é prestar atenção aos substantivos que os usuários mencionam nas suas descrições, por exemplo, facturas, clientes, produtos, e depois representá-los como objetos GeneShoes. Os desenvolvedores de Nexus não trabalham desenhando tabelas, normalizando ou programando. O seu trabalho é uma atividade de alto nível que consiste em descrever a realidade dos usuários. GeneShoes analisa os objetos criados e desenha, e define uma base de dados normalizada, criando automaticamente os programas da aplicação para a plataforma escolhida. Suponhamos que a farmácia que solicita a aplicação precisa de registrar todos os produtos que tem para venda, guardando para cada um deles o seu código identificador, nome, preço de venda e estoque disponível. Para isso, precisamos de um objeto GeneShoes do tipo transação, onde cada atributo ou campo corresponde à informação que queremos registrar. Embora seja possível criar e definir a transação manualmente, recordemos que GeneXus Next oferece um assistente de inteligência artificial para nos ajudar e simplificar a nossa tarefa. Vamos então à secção do assistente e dizemos-lhe que precisamos de registrar produtos, cada um com seu código identificador, nome, preço de venda e estoque disponível. Em resposta, o assistente informa-nos que temos de criar um objeto do tipo transação com os atributos mencionados e pergunta-nos se queremos prosseguir com a sua definição. Dizemos que sim. E vemos a transação do produto criada. Se formos ao setor da estrutura, vemos os atributos indicados. Uma transação é composta por diferentes sectores e é na estrutura que são definidos os atributos ou campos que descrevem um objeto da vida real. Note-se que o primeiro atributo é definido com um ícone de chave. Isto porque, em qualquer transação, um atributo ou conjunto de atributos deve desempenhar a função de identificador único, ou chave primária. Este conceito tem por objetivo identificar de forma única um produto. Significa, portanto, que dois usuários finais da aplicação não poderão registrar dois produtos com o mesmo valor de identificador. No nosso exemplo, o atributo identificador é o código do produto. É importante referir que os nomes dos atributos seguem uma nomenclatura que prefixa o nome da transação seguido do conceito a representar. Assim, o assistente definiu Product ID, Product Name, Product Sale Price e Product Available Stock. Esta nomenclatura facilita a compreensão quando se lê o nome de um atributo, onde quer que ele esteja, e saber qual o objeto que está a ser descrito. Além disso, cada atributo tem definido o tipo de dado que pode armazenar, seja ele numérico, caractere, data, imagem, entre outros. Note-se que os dados numéricos são definidos com 10 dígitos e o nome com um comprimento máximo de 50 caracteres. Suponhamos que queremos modificar esta definição e indicar, por exemplo, um comprimento máximo de 30 caracteres. A farmácia pede também que os preços sejam definidos com um comprimento máximo de 9 dígitos com 2 casas decimais. Como podemos precisar de definir mais preços ou quantidades quando a farmácia compra ou vende produtos, seria um bom critério poder fazer uma definição genérica para todos os preços. Para isso, na coluna Type, basta acrescentar o nome Price, seguido do sinal de igual, à frente do tipo de dados que selecionamos. Podemos ver que o atributo é definido como sendo do tipo Price. Esta definição do tipo de dados Price com 9 dígitos e 2 casas decimais é chamada de domínio. Os domínios são definições genéricas que têm a vantagem de que, se em algum momento for necessário modificar a definição de preços, essa alteração é feita ao nível do domínio e todos os atributos baseados nesse domínio serão atualizados. Para ver todos os domínios criados na base de conhecimentos, aceda a View. Domains. Como podemos ver, GeneXus Next criou vários domínios automaticamente.
Ao selecionar qualquer um deles, a janela de propriedades é atualizada mostrando as propriedades que se aplicam a esse domínio. A partir daqui, podemos modificar não só o tipo de dados, mas também muitas outras propriedades importantes. Esta janela de propriedades será atualizada sempre que selecionarmos outro domínio, objeto, atributo, controle, etc., com as propriedades correspondentes disponíveis para configuração em cada caso. Ok, voltemos à transação. A partir da definição da estrutura de uma transação, Genesis Next desenha automaticamente a sua interface web ou web layout. Esta interface web permite aos usuários adicionar, atualizar e eliminar produtos em tempo de execução. Por outro lado, o setor Source permite trabalhar com a transação em modo texto, de forma que as definições realizadas na estrutura se refletem no Source e vice-versa. Agora, a farmácia pede também para registrar o tipo de produto associado a cada produto e assim saber se trata de um medicamento, perfume, cosmético, etc. Voltamos a pedir ajuda ao assistente e dizemos-lhe que precisamos de criar o tipo de produto associado a cada produto. Ele responde que, para conseguir isso, sugere a criação de uma nova transação Product Type, com o identificador e nome, e modificar a transação do Product para estabelecer uma relação entre as duas. Analisemos esta sugestão. É correto definir uma nova transação para registrar os tipos de produtos? Por que razão não é conveniente acrescentar simplesmente um novo atributo Product Type à estrutura da transação Product? Porque se os usuários quisessem adicionar dois produtos do mesmo tipo, teriam de introduzir o mesmo tipo duas vezes, tendo o cuidado de o introduzir exatamente da mesma forma. Mais tarde, poderiam ter de procurar todos os produtos do mesmo tipo, o que exige que todos os tipos sejam escritos exatamente da mesma forma. Parece mais razoável introduzir os tipos de produtos uma vez num único local e depois atribuir a cada produto o tipo de produto que lhe corresponde. A sugestão do nosso assistente está correta, por isso dizemos sim, faça isso. E vemos a nova transação Product Type criada com o atributo Product Type ID como identificador e o atributo Product Type Name. Vejamos a propriedade AutoNumber do atributo identificador. O valor predefinido é True. Desta forma, todos os tipos de produtos introduzidos pelo usuário final serão automaticamente numerados de forma consecutiva. Como já foi mencionado, cada transação tem a sua própria interface web desenhada automaticamente pelo Genesis Next de acordo com a sua estrutura. Aqui vemos a interface de Product Type. Analisemos agora a relação definida entre Product e Product Type. Se prestarmos atenção à resposta do assistente, ele nos informa que adicionou em Product uma referência ao tipo de produto através do atributo Product Type ID. Vamos prestar atenção a estes atributos. Product Type ID é a chave primária em Product Type. Então, quando uma chave primária é incluída em outra transação, GNexus entende que esse atributo tem o papel de chave estrangeira. A inclusão do atributo primário de uma transação em outra transação permite relacionar ambas as transações. GNexus estabelece relações através dos nomes dos atributos. Por conseguinte, se encontrar atributos com o mesmo nome em transações diferentes, presume que se referem ao mesmo conceito. E o atributo Product Type Name? Também está presente em ambas as transações, porém não está marcado como identificador em nenhuma das transações definidas. Portanto, GNexus entenderá que é um atributo secundário. Então, Product Type Name será incluído na tabela física Product Type, mas não na tabela física Product. É muito importante que fique claro que falar de transação não é o mesmo que falar de tabela física. A transação é o objeto Genesis que criamos na base de conhecimento para representar um objeto da realidade.
Tendo em conta a sua estrutura e as outras estruturas das transações já definidas na base de conhecimento, GeniusShoes determina as tabelas físicas a criar na base de dados com os seus atributos correspondentes. Quando o usuário final executa a transação Product, deve inserir para o atributo ProductTypeId um valor que já exista na tabela ProductType, já que ProductTypeId é uma chave estrangeira na transação Product. Caso contrário, será apresentada uma mensagem de erro. Se introduzirmos um valor válido no atributo ProductTypeId, o valor do ProductTypeName será obtido automaticamente e apresentado na tela. No próximo vídeo, vamos executar a aplicação pela primeira vez.